Lixo, muito lixo, uma infinidade de lixo, interferindo em vidas, causando doenças, poluindo a água, o solo e até a atmosfera. São 6 milhões de toneladas de gases de efeito estufa lançados todos os anos só pelo Brasil. É um problema tão grande que a solução é difícil, por isso surgem alternativas. O Brasil tem um marco legal do saneamento básico de 2000 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Dois grandes conjuntos de leis que só foram regulamentados em 2020. Ainda assim, está difícil ver resultado. Por exemplo, até ano que vem não poderiam mais existir os lixões, e sim apenas os aterros sanitários com tratamento. Mas atualmente, 40% do lixo ainda fica a céu aberto. Nesse episódio de Foco ESG, vamos entender detalhes dessas leis, o que já foi feito, o que falta e preocupa. Quem nos explica é um dos autores da regulação de 2020, o ex-secretário nacional de saneamento do governo Bolsonaro e atual presidente da ABREMA, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, Pedro Maranhão. São dois fatores principais, um cultural e outro de ordem legal. O cultural é que a obra enterrada não dá volta, então logo os gestores, os deputados não tinham interesse de pôr dinheiro para saneamento básico, água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. O outro de parte legal é que não tinha regulação, então não tinha segurança jurídica para investimento. Aí com o advento do marco regulatório de saneamento, veio dessa segurança jurídica, previsibilidade e metas. E para trazer exemplos da realidade brasileira, as experiências do consultor ambiental Alexander Gomes. Isso já está, inclusive, escrito lá desde 2010, né? Na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem que atender isso, né? Então é como o Pedro falou, o aterro antigamente, o aterro sanitário, era só vamos colocar todo o resíduo aqui, vamos aterrar e acabou. Mas hoje em dia, as empresas, elas até mudaram o nome mesmo. Elas chamam de Central de Valorização de Resíduos, né? Porque esses resíduos, quando chegam, eles são realmente triados. Tem a questão da compostagem, tem a questão da reciclagem. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, muito obrigado pela sua companhia, que legal o seu interesse no nosso tema, que é um dos mais atuais, né, do nosso futuro. Os nossos convidados já estão aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para discutir um tema tão atual e tão necessário para o nosso país. Obrigado você por ter vindo, é a melhor fonte para isso, viu, gente? E também conectado direto de Salvador, na Bahia, o Alex. Bem-vindo. Bem, muito obrigado pelo convite, Pablo. Estamos aqui para discutir esse tema tão importante, né? Inclusive, estou aqui na Bahia, né? E para o nosso Nordeste e o Norte do país, tem uma grande relevância esse tema. Tá certo. Para o Brasil inteiro, que aliás sempre foi tão, né, carente desse tipo de infraestrutura, né, Pedro? Por que será que tantas gestões passaram, né, e o nosso estado nunca teve um plano satisfatório de saneamento, de coleta de resíduo? Olha, em primeiro lugar, né, costumo dizer que são dois fatores principais, um cultural e outro de ordem legal. O cultural é que a obra enterrada não dá volta, então logo os gestores, os deputados não tinham interesse de pôr dinheiro para saneamento básico, água, esgoto, resíduo sólido e drenagem. Então isso ficou muito evidente durante vários anos. E isso foi mudando com o tempo. Os gestores foram se sensibilizando, a sociedade foi se organizando, exigindo, vendo a questão do o caos que causa na questão ambiental, e hoje, graças a Deus, estamos bem à frente. O outro de parte legal é que não tinha regulação. Então, não tinha segurança jurídica para investimento. Aí, com o advento do marco regulatório de saneamento, veio dessa segurança jurídica, previsibilidade e metas, né, que isso é o fundamental para se avançar. E o marco regulatório foi um sucesso, né? Eu costumo dizer que o marco regulatório do saneamento é o maior programa ambiental do mundo. Não tem no mundo um programa que vá tratar esgoto para 100 milhões de pessoas,
que vai fechar 3 mil lixões, que vai tratar água para 35 milhões de pessoas ainda que não tem água, água pura, água realmente potável na sua casa. Então é fenomenal. Eu fico muito contente em ter tido essa oportunidade de trabalhar junto do Marco Regulatório de Saneamento, no Senado, na Câmara e na implantação. Tá certo. Inclusive, para você ter ideia, né, só desse tempo que a gente teve entre a formulação desse plano nacional, né, e depois a regulação dele, mais ou menos uns 12 anos, né, Pedro? Exatamente, foi 2010 para 2020, 10 anos. Uma década, né? Só para a gente regular e dar essa segurança jurídica, né? Esse movimento pela sustentabilidade que existe há muito tempo, só que há 20 anos com mais força, que pode ser que ajudou nisso tudo, né, Pedro? Sim. Agora o SG, que é mais recente, é o movimento do mercado financeiro, e que vai mexer também, já está mexendo, né, com os governos, todas as instâncias. Será que também pode impulsionar, hein, Alex, para que realmente aconteçam as diferenças agora, os investimentos, né? Porque aí agora a prefeitura, os governos de estado também vão procurar aí por empresas que tenham um know-how realmente reconhecido, né, e tenham uma visibilidade positiva no mercado. Correto. Acredito sim que o ISG ele pode funcionar, porque tanto as prefeituras, os estados, eles vão buscar empresas parceiras que atendam esses requisitos, né, do ISG. E até porque, né, a gente entende que o ISG ele já vem desde o início do processo do licenciamento ambiental do empreendimento. Então, no momento que o empreendimento ele atende todos os requisitos do processo de licenciamento ambiental, que é algo assim que pode ser até um entrave, né, na implantação de um empreendimento. A empresa que tem toda uma política de ESG, ela já tem vamos dizer assim, meio caminho andado, frente, né? Já está meio caminho andado. Como se fala lá na minha terra. Inclusive, interessante que você falou, vou dar um dado aqui, aí vou te lançar uma outra pergunta. Porque o Brasil, né, gera quase 83 milhões de toneladas de lixo por ano. Um problema que a gente tem temos lixões demais, onde isso é apenas dispensado, e aterros de menos, né? Inclusive, esse déficit consegue dizer para a gente se é bastante grande? De quanto de lixão e de aterro a gente tem? Olha, nós temos aí, de coleta de lixo, nós atingimos mais ou menos 93% de coleta. Isso não quer dizer que tenha tratamento. E o tratamento, a gente ainda falta uns 39% a 40% realmente que é destinado em lugares inapropriados. Então, ou seja, lixões. É isso hoje, esses números que a gente tem. E os 7% daquilo que não tem nem coleta equivale à população da Bélgica, vamos dizer o seguinte, né? Então, isso hoje acontece isso muito. Nós temos a cobertura de coleta, ela é grande, só que o tratamento, ele ainda tem deixa muito a desejar. Nós temos aí aproximadamente 40% destinado a locais impróprios para o destino do resíduo sólido. Pois é, será que no Brasil a gente tem, né, então, até empresas para que possamos atender essa quase outra metade que não está sendo levada para um aterro, Alex? O que você conhece desse mercado? Na verdade, empresas tem muitas empresas que querem estar trabalhando e estar atendendo. A questão é que existe uma certa dificuldade para essas empresas atuarem, porque eu, por exemplo, que trabalho com licenciamento ambiental e com a viabilidade desses empreendimentos, tanto a viabilidade ambiental e econômica, para uma empresa trabalhar e ter viabilidade econômica, ela tem que ter, no mínimo, 200 mil habitantes para um aterro. Então, se eu tenho um município com 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, eu não consigo implantar um aterro com uma viabilidade econômica para uma empresa
certo, está fazendo a gestão desse aterro. E aí, nesse caso, o município, por si só, ele teria que dar conta. Certo. E por acaso isso é um problema, Pedro? É um problema. Isso com o marco regulatório, que vê a questão da regionalização. Nos Estados Unidos tem 19 mil municípios, tinha quase 15 mil aterros, e viram que não dava certo. Hoje tem 1.200, 1.400 aterros nos Estados Unidos. Por quê? Porque regionalizou. Quer dizer, um aterro serve 20, 30 cidades, dependendo da questão logística, como eu tinha falado anteriormente, né? A questão do resíduo sólido, ele é impactado pela logística. Então, você num raio de 100 quilômetros, realmente é que dá viabilidade econômica. Daí se insere cidade pequena e cidades grandes. Como o Alex falou, aí é um número cabalístico, 200 mil habitantes, por quê? São 200 toneladas, porque cada um produz, principalmente no Nordeste, um quilo de resíduo, né? No Sudeste é bem mais, aqui no Sul é bem mais do que no Norte e Nordeste. Então, essa regionalização é que viabiliza esses pequenos municípios. Certo, mas no Brasil também com essa expansão que tem, por exemplo, estados que eu conheço aí, Mato Grosso, tem município pequeno espalhado e bem longe um do outro. Será que o consórcio, hein, Alex, é suficiente? É isso. Aqui, por exemplo, no estado da Bahia, os municípios eles também são bem distantes. A gente tem município que tem uma distância do outro de mais de 100 quilômetros, né? Aham. E a gente sabe que realmente, né, como o Pedro falou, a questão aí de 100 quilômetros seria um raio interessante para se fazer a viabilidade econômica do aterro sanitário. Então, muitos consórcios aqui no estado da Bahia se organizaram, mas só que os municípios estão acima, num raio acima de 100 quilômetros. E aí é que vem a dificuldade, né? A dificuldade. Realmente a gente tem que avaliar, né, como se pode, vamos dizer assim, o que se pode fazer para poder tentar vencer esse obstáculo aí, né? Tá certo. Fica mesmo uma dúvida então, Pedro. Aí é o seguinte, que esses municípios pequenos que ficam um pouco distantes, a gente tem a alternativa de fazer estações de transbordo, né? O que é isso? É um local onde vem para você botar numa jamanta, que eles chamam, uma carreta maior que tem condição de levar. Aí você, dependendo, se o município realmente está distante e não tem nada próximo mesmo, ele pode até 150 quilômetros, com a estação de transbordo a gente resolve isso. Já em vários lugares a gente está resolvendo isso. Lá na Bahia mesmo, lá no sul da Bahia, lá em Ilhéus tem um aterro, tem cidades que estão a 100, 100 e poucos quilômetros. A gente fez uma estação de transbordo em Itacaré. Então, esse município ali, Maraú, eu esqueci o nome das cidades ali que tem. Tudo bem. Eles vão levar para a estação de transbordo em Itacaré, de Itacaré põe num carro bem maior, no transporte que leva, que equivale a 5 caminhões de compactador, e aí realmente sai mais barato e você diminui o custo do transporte. Isso pode ser feito assim. Em outros lugares onde não tem, vamos dizer, na Amazônia, na coisa, eu acho que vai terminar caminhando para valas. Valas realmente com impermeabilidade, com bem feita, com licença ambiental, né? Isso em alguns lugares isolados, onde você não tem condições de ter um aterro, como o Alex falou, porque o município pequeno não tem condições. Porque o caro do aterro não é o CAPEX, não é o investimento, é o APEX, é a operação. Esse é que é o caro. E os municípios realmente não têm receita para isso. E por isso que hoje também, dentro do marco regulatório, os municípios têm que cobrar o seu resíduo, têm que cobrar taxa ou tarifa, porque é um serviço prestado, como luz, energia, como telefone, como TV a cabo, como vários outros serviços que você paga. Então o resíduo também tem que se autofinanciar. Certo. Mas então a gente viu aí, né, que temos a lei e ela nos dá alternativas, mas não deixam de ser situações que vão exigir muito trabalho, é um tanto complicado, e até pelo montante que a gente tem para recolher e tratar então esse lixo. Você que trabalha com consultoria, acha que, diante do que eu falei, e diante de que a lei está exigindo que até o ano que vem não tenhamos mais nenhum lixão no país, que todos sejam aterros, a gente vai conseguir, Alex? Olha, não acredito não.
eu acho um pouco complicado, porque eu, aqui no estado da Bahia, por exemplo, que eu rodo bastante fazendo consultoria, e eu trabalho, inclusive, com consultoria para umas empresas que trabalham somente com aterro sanitário, e aqui a gente tem muito município ainda que não tem nem imagina como vai ser a solução, né? Então, assim, eu não acredito que vai conseguir até 2024. A gente vai ter que ter alguma forma de adiar isso um pouco aí. Uhum. Também tendo noção Estender o de prazo, que né? muitas leis têm um prazo e que acabam sendo estendidos. A gente entende isso, né, Pedro? O que que você imagina que pode acabar acontecendo, então? Olha, vai acabar que vai ter que realmente, que não tem condições em 2024, a gente fechar 3.000 lixões. Mas está avançando bem, né? Cada vez que tem um aterro desse, que ele de direito não é regionalizado, mas de fato ele é regionalizado. Eu dou exemplo da Bahia, porque eu estive lá também. Tem um Ilhéus, um aterro em Ilhéus que atende toda aquela cidade do sul da Bahia. Desde Ilhéus, Itacaré, essa cidade que eu estou agora. Você tem outro aterro ali em Porto Seguro, que atende toda aquela cidade da região. Está chamando uma licitação para um aterro em Teixeira de Freitas, que vai atender lá o fundão do sul da Bahia, dali das praias, e Teixeira de Freitas, que não fica no litoral. Aí você tem um aterro lá em Feira de Santana, que atende o consórcio Portal do Sertão. Aí você tem um aterro lá em Alagoinha, que vai atender toda aquela cidade do lado da Lagoa, já indo ali para Sergipe. Então, cada vez que as prefeituras começarem a destinar esse aterro, aí realmente avança mais rápido. O que acontece hoje é que esses aterros estão lá, tem 30 cidades ao redor no raio de 30 quilômetros, mas só 10 cidades estão mandando para o aterro. Então, o que a gente está fazendo hoje, discutindo e debatendo com o Ministério Público? É que se cumpra-se a lei. Que essa cidade realmente leve seu resíduo, se tem um local ambientalmente correto, que dê destinação lá. Isso a gente está trabalhando muito intensamente nisso, e o Ministério Público e os tribunais de contas também estão muito atentos a essa questão. Os municípios também têm que ter mais compromisso, até um pouco de pulso firme, né? Montar justamente esse esquema aí também da tarifa e tudo mais, para viabilizar também outras situações. Porque também, apesar, né, dessa problemática aí, tem ideias bastante interessantes nessa lei, né? Uma delas, por exemplo, também fala que até ano que vem, 13,8% do lixo deve ser reciclado. Tem também aí um outro dado que fala que daria para que o consumo energético das cidades, pelo menos 5% desse consumo energético, poderia vir dos aterros, né? Eles, não sei se vocês sabem, quando tratado esse lixo, ele pode, sim, gerar uma energia que pode ser utilizada pela cidade, né? Conta um pouco mais sobre essas situações para a gente, Pedro. Olha, aí tem várias situações, né? A questão do aproveitamento do resíduo, né? A questão da reciclagem. Hoje existe muito controvérsia sobre os números da reciclagem, né? Uns falam que nos aterros hoje, mas nos aterros privados, aquilo que vai para o aterro é muito pequeno, é uns 4%, 5%. Mas tem todo um que não vai para o aterro. O papelão, o vidro, tem as cooperativas de catadores e tal. Esse já é um número bem maior. Então, existe um confronto aí de números que nós estamos trabalhando, estamos montando um departamento de economia lá na Brema só para cuidar disso. A gente ter números mais confiáveis. A outra coisa é o aproveitamento. Porque também nós temos vários aterros que têm biogás, biometano, tal, e ele não contabiliza como reciclagem. Se você faz o BH, você está tirando o CO2, diminuindo o CO2 que você manda para o espaço, né? E isso não é computado como reciclagem. O CDR também não é computado como reciclagem. E uma série de outras coisas. Isso a gente está discutindo e conversando essa questão. Mas o que tem de aterros hoje, de sites de aterros, fazendo o aproveitamento do resíduo, é um negócio interessante. E avançando, porque o empresário entendeu que ele tem que fazer isso. Aquela questão de ter aterro, de botar o lixo, espalha, põe manta, acabou.
Você tem que ter um aproveitamento. E aquilo que sobrar, principalmente o lixo orgânico, que vai para o aterro, tem que gerar biogás, tem que gerar energia, tem biometano. Então, isso hoje está sendo feito, isso está avançando. Aí nós acreditamos que cada aterro desse, e essas cidades em volta, indo todo para o aterro no raio de 100 quilômetros, você tem, sem fazer nenhum aterro, você tem um ganho aí mais ou menos de 12 milhões de toneladas, né? Sem mexer em aterro. E fazer onde precisa fazer aterro. Né? Onde realmente tem necessidade, principalmente na região norte do país e um pouco do nordeste. O meu estado, o Maranhão, tem 7 milhões e 200 mil pessoas, tem 220 municípios, tem um aterro. Pois é. O Pará, que vai ter a COP30, tem 8 milhões de habitantes, 150 municípios, tem um aterro. E por aí vai. No Amazonas, a mesma coisa. E por aí vai. Então, isso aí é que nós temos que avançar, né, nessas regiões onde realmente tem mais dificuldade de ter aterro. E o aterro hoje é um site de aproveitamento, até eu estou dizendo assim, vamos tirar esse nome de aterro, é uma central de reciclagem, de recuperação de resíduo, de aproveitamento de resíduo. Tem um exemplo muito interessante lá em Cariacica, no Espírito Santo, né? Que lá tem um site com aterro, tem 14 empresas, 14 fazendo aproveitamento de alguma coisa do resíduo. Então, é muito interessante esse projeto, ele chama o Shopping do Lixo. Eu até costumo dizer para ele que eu não gosto muito do nome, mas é o que eles chamam lá, o Shopping do Lixo. Aqui em São Paulo, aqui em Caieiras, tem um aproveitamento fantástico do aterro de lá. Lá em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, tem uma triagem lá com os catadores, muito interessante. Então, tem muito aproveitamento já hoje do resíduo. Mas sabe que tem muitos teóricos do ESG que gostam desses nomes diferentes para atrair público, realmente, né? Porque o shopping do lixo deixa o negócio mais bonito, não é, Alex? E querendo ou não, é isso. A gente vai acabar aproveitando, reaproveitando ali um produto ou um resto de um produto para fazer até energia, né? Você percebe nas consultorias que essa busca dos municípios, dos estados, eles estão ligados de que isso é possível? Ó, dá para gerar energia com o lixo. Já, sim, já. Inclusive, eu faço a consultoria, a gestão do aterro metropolitano de Salvador, né? Que é a gestão da BATRE, né? E lá, no caso, eles já têm toda essa preocupação, né? Lá, inclusive, tem todo o aproveitamento do metano, né? Tem o aproveitamento do caso dos recicláveis. E hoje, até uma questão a própria Prefeitura de Salvador, em questão de contrato, né? Eles já estão exigindo que seja atendido, né? Porque isso já está, inclusive, escrito lá desde 2010, né? Na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem que atender isso, né? Então, é como o Pedro falou, o aterro antigamente, o aterro sanitário, era só vamos colocar todo o resíduo aqui, vamos aterrar e acabou. Mas hoje em dia, as empresas, elas até mudaram o nome mesmo. Elas chamam de Central de Valorização de Resíduos, né? Bem que uma elas central fazem. de valorização. É uma central de valorização de resíduos, né? Porque esses resíduos, quando chegam, eles são realmente triados. Tem a questão da compostagem, tem a questão da reciclagem, e tem a questão, por exemplo, aqui mesmo no aterro metropolitano de Salvador, tem uma empresa dentro do aterro metropolitano, que é a Termoverde, né? Que aproveita justamente o metano para gerar energia. A quantidade de energia não é uma energia assim, vamos dizer, é energia para sustentar uma cidade, mas já é uma energia que a própria empresa já utiliza para muita coisa, né? Uma energia gerada pelo metano que sai do aterro, né? Que antigamente esse metano era queimado, né? Ele não era aproveitado, né? Uhum. Era dispensado e estava aí causando o efeito estufa cada vez mais, né? A gente já falou aqui sobre questões de governança, né? Tanto no campo político quanto empresarial, da nossa sociedade que é beneficiada com isso, em termos até de saúde, né? Porque a gente tem um lixo tratado, está evitando doenças também. Meio ambiente, porque a gente deixa de ficar acumulando, deixando a nossa terra toda, querendo ou não, suja e ali com resíduos, né, que também poluem ela. Tem uma outra questão também social que eu acho muito interessante para a gente finalizar aqui, queria tocar nesse assunto,
que existe muita gente no nosso Brasil, mais ou menos umas 400 mil, que estão catando lixo por aí, com carrocinha, às vezes. Eles também já estão sendo chamados aí de uma função diferente, eles fazem uma triagem do lixo. E naquela tarifa que o município deve cobrar, né, da gente, também existe já uma reserva para que se pague eles. E isso é muito bom, né? Porque, querendo ou não, eles fazem um serviço para a nossa sociedade. Exato, isso aí as cooperativas hoje funcionam, elas já têm hoje um ganho lá, né? Cada vez eles estão se organizando mais, né? Mas dentro da escala aí da questão dos catadores, e aí você tem um outro que é bem pior. Realmente esse é triste, você fica indignado, que é aquele que fica no lixão. É, né? Aquele, no momento que o carro despeja aquilo, ele disputa com cachorro, com porco, com urubu, com criança, com outro colega dele, para ver quem pega mais rápido o produto de maior valor agregado. Né? Realmente você sai de lá assim, para baixo mesmo, porque o negócio é choque. Eu vi isso muito na Bahia, no sul da Bahia, tanto em Itacaré como em Ilhéus, né? E outras cidades que eu fui lá, é um negócio deprimente. Então, esses aí também a gente tem que estar fazendo. O programa que a gente tinha de encerramento de lixo, nós encerramos o lixo em Itacaré. Foi o primeiro que é para servir como modelo, onde nós resolvemos o problema dos catadores, fizemos um galpão de triagem, implantamos a coleta seletiva, né? E hoje eles estão lá. Fizemos uma transição de um ano, dando a cesta básica e um auxílio para eles, enquanto você atrapa, porque ele só pode manusear depois que ele sai do lixão, só pode manusear resíduo originado de coleta seletiva. Implantamos a coleta seletiva e hoje está lá. Realmente é um projeto muito interessante esse da Acaré. Além disso, ali todo o sul da Bahia, todos esses lixões é no meio da Mata Atlântica. É um verdadeiro absurdo, aquele negócio verde, exuberante, linda Mata Atlântica, e no meio tem uma clareira com lixão. E tem Morro de São Paulo, que é uma ilha belíssima, muito Boipeba, belíssimo. Todos têm lixão ali no meio, o negócio mais maluco do mundo. Porto Seguro tem lixão, né? Ilhéus tem lixão, Maraú, Barra Grande, todos são lixão, né? Então, esse trabalho, que a gente chama socioambiental, é muito importante, porque através da coleta seletiva você realmente dá um ganho, né, digno lá para ele. Hoje lá chama até ecobusiness lá no Itacaré, né? Essa que eu te falei de Vitória de Santo Antão, o empresário, a empresa fez melhor. Ele pegou, montou uma montagem de triagem, pegou os catadores e empregou. O cara, cada um tem um salário, 13º, férias, roupa ambientalmente correto, com salubridade, sem insalubridade, sem nada. Então, um trabalho realmente importante. E isso está acontecendo muito. E cada vez vai acontecer mais, isso não tem a menor dúvida disso, que o aproveitamento do resíduo é uma constante, né? Ele vai avançando, avançando, avançando e vai melhorando as condições de vida dessas pessoas. Que assim seja, né, Alex? Você está percebendo isso? Até para a gente fechar, né? Está confiante de que a partir de agora, com a lei e tudo mais, a gente pode ter um avanço? Sim, eu acredito que esse avanço vai ocorrer, né? Porque a gente não pode ficar em pleno, né? Em plena atualidade, com esses lixões a céu aberto. Isso é uma coisa meio absurda, né? Então, a gente precisa realmente avançar, né? E eu acredito sim que já houve, né, um grande avanço, né? A questão mesmo, né, que eu vejo aqui, por exemplo, no estado da Bahia, porque nós temos muitos municípios, né, é que alguns municípios têm uma certa dificuldade realmente, né, de fazer esse processo, né? Mas é algo que a gente está vendo aí avançando. Eu acredito que vai sim. Eu só não acredito que seja em 2024, né? Mas que a gente vai precisar de mais um prazo aí. Mas que vai dar certo, vai. Sim, mas o brasileiro está até acostumado, né, a lidar com prazo de leis, inclusive, até quando tem multa envolvida no meio, às vezes acaba caducando para poder ajudar a gente a se adequar aí. Mas o importante é que agora aconteça e que a gente fique de olho e cobre os nossos governantes. Pedro, muito obrigado pela tua presença, pelo teu conhecimento compartilhado. Obrigado. Eu queria só falar, em comemoração, acho que amanhã sai um artigo meu lá, só nas redes sociais das entidades, que nós já estamos ainda organizando a rede social da Abrema, né? É um artigo, cumpra-se a lei.
Simples assim, é cumprir a lei. E aí a gente dá um avanço muito grande na questão do resíduo sólido do nosso país. Que todo mundo vai ser beneficiado, né? Inclusive Exatamente. o governo, que vai acabar gastando menos na área da saúde depois. Muito, não é? muito. Você não tem nem imagina o tanto. Alex, obrigado pela tua companhia, pelo teu conhecimento. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço aí essa discussão que é importante, né? E agradeço a você, Pablo, e ao nosso grande Pedro aí. Obrigado, então, a vocês e espero que você tenha aproveitado, né, esse tema e que ele possa ser discutido aí, até como o Pedro comentou comigo antes, até em mesa de bar. A gente tem que falar sobre isso, temos que resolver nossos problemas, hein? E então, para não perder nenhum conteúdo do Foco ESG e dos nossos outros programas também, siga a gente nas redes sociais, procure pelo SBT News e no YouTube também clique no sininho, assim você vai ser avisado sobre uma atualização. Então a gente se vê aqui no SBT. Tchau, tchau.